Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, do versículo 19 em diante. A Bíblia diz assim: partiu, pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois coziu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite, e debaixo da unção do teu Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos guiar, nos conduzir na tua palavra, para que através da tua palavra e só da tua palavra nós possamos extrair ensinamentos, princípios para a nossa vida, para que a minha vida e a vida dos teus filhos possa crescer num relacionamento contigo, e que nós aprendamos hoje que a vida contigo é uma caminhada, que a vida contigo é uma escalada, que a vida contigo é feita de degraus, de etapas, que precisamos perseverar continuamente para que possamos encerrar esse bom combate que um dia Paulo teve a honra de dizer que tinha encerrado. E eu quero, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que assim como Paulo encerrou, nós também possamos encerrar, que nós não possamos parar no meio da caminhada, que nós não possamos nos acomodar, ó Deus, onde estamos, mas que, ó Deus, estejamos desafiados a cada dia mais e mais a passarmos pelos processos que são necessários para que possamos um dia estarmos eternamente, ó Deus, nos relacionando contigo nos céus, um relacionamento do noivo com a noiva, Pai, agora casados, num relacionamento de grande intimidade, porque esse é o bem mais precioso de um homem, é viver eternamente contigo, num relacionamento de intimidade nos céus. É o maior bem que um homem pode adquirir aqui na terra. É um bem que a traça não corrói, que o ladrão não rouba. É o único bem que nós podemos ter depois que nós morrermos aqui na terra. Porque eu te oro e te agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém? Queridos, esses dias eu tenho me encantado muito com a figura de Elias. Na terça-feira, quem esteve no Tadel, eu já tive falando a respeito de algumas características importantes na vida de Elias. Elias foi tão importante, irmãos, tão importante, que se fala no espírito de Elias. Elias foi uma figura tão marcante no Velho Testamento, que inclusive foi a segunda pessoa até agora, queridos, né? Só 2 pessoas foram arrebatadas, tirando Jesus, Enoque e Elias. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e desapareceu. E a Bíblia diz que o final da vida de Elias aqui na terra foi quando ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, uma coisa épica na vida dele. E ele marcou tanto a geração dele, que quando Jesus veio à terra, Jesus perguntou: o que o povo diz que eu sou? E aí um dos discípulos disseram: alguns dizem
que tu és o Elias. Porque eles havia a expectativa no meio do povo de Israel, dos judeus, de que Elias reencarnasse, né? Como a reencarnação, ela não é uma possibilidade, não existe. A Bíblia diz que importa que homem nasce uma vez, morra uma vez, depois vem o juízo. A reencarnação não é não é um princípio bíblico de forma alguma, né? Ninguém nasce mais que uma vez. Então, o que na verdade, quando a Bíblia fala a respeito do espírito desse homem, está falando a respeito de princípios pelos quais ele viveu. E para nós entendermos a mensagem de hoje, eu quero que vocês entendam que no Velho Testamento existem personagens do Velho Testamento que são uma tipificação da pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, se nós pegarmos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a pessoa de Jesus. Então, hoje, para nós entendermos a mensagem de hoje, eu quero primeiro dizer que Elias foi um tipo de Jesus, foi uma tipificação de Jesus. E o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: as etapas da nossa caminhada com Deus, da nossa caminhada cristã. E nós vamos entender essas etapas pelas quais todos nós temos que passar, à luz da experiência do relacionamento de Elias com o seu discípulo Eliseu. Então, quando você lê aqui Elias, você coloque a palavra Jesus. E quando você lê Eliseu, você coloque você na figura de Eliseu. Então, Jesus, Elias, é uma tipificação de Jesus. E Eliseu aqui é uma tipificação de nós cristãos. E a mesma caminhada, as mesmas etapas pelas quais nessa caminhada Eliseu teve que passar no relacionamento com Elias, também nós devemos passar. Amém? Glória a Deus. Então, tudo começou com um chamado, né? O texto que nós lemos aqui, ele fala exatamente do chamado de Eliseu, quando Elias chama Eliseu. O texto que eu li diz: partiu Elias dali, chamou quem? Diga assim: chamou Eliseu. Da mesma forma que um dia Jesus me chamou e Jesus chamou você. Diga assim: Jesus também me chamou um dia. Quantos aqui foram chamados um dia por Jesus? Eu fui chamado, foi várias vezes por Jesus. Então, partiu dali Elias e chamou Eliseu. Da mesma forma que um dia Jesus me chamou, Elias chama seu discípulo Eliseu. E da mesma forma que Eliseu, cada um de nós já tínhamos uma história, cada um de nós estávamos fazendo alguma coisa na vida. E essa etapa da caminhada com Deus começa com o nosso chamado. Todos os homens que Deus chamou e que deram resposta a esse chamado de Deus, teve a seguinte marca: esses homens deixaram tudo para seguir a Jesus. Amém? Diga assim: eu tenho que deixar tudo para poder seguir a Jesus. Todos os homens que Jesus chamou deixaram tudo para seguir a Jesus. A Bíblia diz que esse cara não era um desocupado. A Bíblia diz que esse cara tinha uma família, ele tinha um pai, ele estava trabalhando, lavrando a terra, com 12 juntas de boi. Ele era agricultor. E naquela época, a ferramenta, a mais alta tecnologia, a maquinária de maior tecnologia daquela época da agricultura, eram bois, que lavravam a terra. E ele estava com 12 juntas de bois,
lavrando a terra, quando ele foi chamado. E Elias passa por ele, e Elias joga a capa em cima dele. Um dia Jesus passou na sua vida, e Jesus jogou a capa dele sobre você. A capa significa uma identidade, a capa significa uma unção, a capa significa um chamado. Um dia todos nós fomos chamados também por Jesus. E assim como Eliseu, quando foi chamado por Elias, ele largou tudo e deixou tudo, e foi isso que ele fez. Ele disse: olha, eu só vou beijar meu pai e minha mãe e eu volto. E aí depois disso ele pegou os bois todos que ele tinha, matou os bois, cozinhou as carnes, deu ao povo, se desvencilhou de tudo que ele tinha, abriu mão de tudo que ele tinha, abandonou de imediato o que ele fazia. E a Bíblia diz que ele se levantou e seguiu Elias. E não só se levantou e seguiu Elias, a Bíblia diz que ele servia a Elias. Porque o meu chamado e o seu chamado é para nós sermos servos de Jesus. Dá uma glória a Deus. O seu chamado não é só para seguir a Jesus. O seu chamado é para ser servo de Jesus. É para se submeter às regras de Jesus. É para se submeter aos princípios de Jesus. É para obedecer a Jesus. Até porque um servo, ele deve obediência ao seu Senhor. Sim ou não? Esse é o chamado. E essa é a resposta a esse chamado. Se um dia Jesus lhe chamou, e se você obedeceu esse chamado, você deve ter deixado e largado tudo por amor a Jesus. Dá um glória a Deus. Teve um homem na Bíblia que era muito rico, que ele recebe um chamado apostólico, e ele rejeita esse chamado porque ele amava mais o dinheiro do que o chamado. Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu a oportunidade de ser possivelmente um dos escritores do Novo Testamento. Ele perdeu a oportunidade de caminhar com Jesus, de ver de perto os milagres. Ele perdeu a oportunidade de ser um dos pais da cristandade. Irmãos, quantas pessoas são chamadas por Jesus e não seguem a Jesus, e não obedecem a esse chamado? Quantas pessoas têm a oportunidade na vida de receber um chamado de Deus, de receber um toque do Espírito, de ouvir uma mensagem, de ouvir uma pregação, de serem evangelizados por algum cristão, e dão as costas a esse chamado. Essas pessoas, elas estão perdendo e deixando de lado a coisa mais importante que existe, a decisão mais importante na vida, que é a decisão de seguir a Jesus. Dá um glória a Deus. A decisão, irmãos, mais importante que alguém pode tomar na terra é quando ouvir a voz de Deus e seu chamado, largar tudo e deixar tudo por amor a Jesus. Porque a única coisa que você vai levar depois de você morrer, querido, a única coisa para o qual você deve se alegrar é porque o seu nome vai estar escrito no livro da vida. E naquele dia, quando você estiver na presença de Deus, você vai ouvir de Deus o que está escrito em Mateus. Essa semana eu passei por Mateus e eu vi. Ele diz assim, a Bíblia diz em Mateus que ele vai separar o joio do trigo, vai separar os bodes das ovelhas, vai colocar, engraçado, né? Ele vai colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Engraçado, é bíblico. Ele vai dizer assim, ele vai dizer: benditos do meu Pai, entre no gozo da terra, preparado desde os séculos. Foste fiéis no pouco, sobre o mundo te colocarei. Irmãos, é muito lindo quando a gente ouvir isso um dia da boca da pessoa de Jesus Cristo. Então essa caminhada, ela começa com um chamado
E esse chamado precisa ser dado uma resposta a esse chamado. E a resposta que deve se dar a esse chamado é largar tudo e deixar tudo por amor a Jesus. Se você não é capaz de deixar tudo por Jesus, você nem começou ainda a caminhada. Se você ainda não é um servo obediente a Jesus, você nem começou a caminhada. Se tem alguma coisa na sua vida que vale mais do que Jesus, você ainda nem respondeu a esse chamado. Portanto, você nem começou, não deu ainda o primeiro passo. Dá uma glória a Deus. Agora, se você já respondeu a esse chamado, se você já deixou tudo e seguiu a Jesus, se você já largou tudo aquilo que você antes valorizava como coisas importantes na sua vida, e você deixou, e você tem seguido a Jesus e procurado obedecê-lo, parabéns, você começou a caminhada. Mas uma caminhada não é feita de um único passo. E nós vamos ver agora no texto que eu vou ler, que está em 2 Reis, capítulo número 2, nós vamos ver a sequência dessa caminhada aqui, à luz do relacionamento de Eliseu com Elias. Deixa eu ler o texto para vocês aqui. A Bíblia diz assim: sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e a feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aleluia. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão não se fará. E sucedeu que eles indo andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomando a capa de Elias que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Elias passou. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte a Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa, aleluia, sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Coisa linda, maravilhosa, irmãos. Nessa bela história aqui, deve ser também a nossa bela história, no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos aprender nessas 3 estações pelas quais, 3 lugares pelos quais Eliseu resolve seguir a Elias, que nesses mesmos lugares também nós devemos passar por essas mesmas etapas. A Bíblia diz que eles chegaram primeiro
num lugar chamado Gilgal. Chegando em Gilgal, Elias disse assim para Eliseu: Eliseu, você fica aqui que eu vou em frente. Ele disse: não, de modo algum te deixarei. De Gilgal, eles foram para Betel. Chegando em Betel, Elias disse assim: você vai ficar aqui, você não vai me seguir mais. Ele disse: não, de modo algum te deixarei. De Betel, eles foram para Jericó. Chegando em Jericó, Elias disse a mesma coisa para Eliseu. Elias disse: olha, você vai ficar aqui, você não vai me seguir. Ele: de forma alguma te deixarei. E de Jericó, eles foram até o Jordão. E lá no Jordão, quando chegou no Jordão, Elias pega a capa dele, toca nas águas do Jordão, o Rio Jordão abre. E depois que eles passaram a pé o Rio Jordão, Eliseu pede a Elias, fez um pedido maravilhoso. Ele disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Dá uma glória a Deus, irmãos. Que espírito é esse, irmãos? O espírito daquele homem cheio de fé, de um homem cheio de autoridade. A Bíblia diz que aquele homem, ele foi um profeta no meio de uma geração muito parecida com essa nossa, de uma geração perversa. Estava reinando sobre Israel um rei terrível chamado Acabe, casado com uma mulher mais terrível ainda chamada Jezabel. O povo tinha abandonado o culto a Deus. Sabe o que significa a palavra ali? Significa o seguinte: Deus, do meu Deus é Javé. Aquele menino, desde pequeno, as pessoas quando chamavam ele diziam assim: olha, esse menino aí, o meu Deus é Javé. Significa dizer o seguinte, que aquele menino tinha a completa convicção de que era o Deus dele. A vida dele era pautada por essa convicção. Quando as pessoas olhavam para ele, podiam ver Deus nele. Dá uma glória a Deus. Será que as pessoas podem olhar para a sua vida e dizer também que o seu Deus é Jesus? Será que as pessoas do nosso convívio podem olhar para mim e para você e ver as marcas de Jesus, ver o caráter de Jesus? Porque na vida de Elias se via. Ele carregava aquele nome, e o nome tinha uma força muito grande. E a Bíblia diz que nessa época de tamanha apostasia, irmãos, eu não sei vocês, mas ultimamente essa semana, eu me senti muito angustiado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos no meio de uma geração muito parecida. Uma geração que não quer nada com Deus, uma geração que quer servir aos outros deuses. Uma geração que não quer compromisso com Deus. E a Bíblia diz que foi nesse contexto que esse menino saiu, diz a Bíblia, das bandas de Gileade. Ninguém sabia quem era esse menino, mas Deus, ele já era conhecido do céu. Acabe não sabia, as autoridades não sabiam. O povo de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, o povo da promessa de Deus, estava cultuando outros deuses, profanando o culto a Deus. Aí, meus irmãos, se levanta um menino, um profeta chamado Elias, que o nome significa: o meu Deus é Javé. Aleluia. Qual é a sua identidade? A sua vida fala a respeito de quem é o seu Deus? Pois eu quero dizer para você que a sua vida fala quem é seu Deus, as suas atitudes falam quem é seu Deus, os seus valores falam quem é o seu Deus, as suas ações falam quem é o seu Deus, mais do que as suas palavras. Aí ele se levanta numa unção. Por isso é que todo mundo falava do espírito de Elias. Aqueles tinham 50 filhos dos profetas ali. Aqueles filhos dos profetas queriam, todo mundo queria a unção que havia na vida daquele homem. Mas querer não é poder. Todos querem, mas nem todos irão ter, porque há um preço a pagar para ter essa mesma unção. E foi esse preço que Eliseu pagou. A Bíblia diz que ele se levantou
nessa época. E quando ele chegou lá, ele pegou e logo desafiou 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera. Ele tocou um terror no meio daqueles profetas. Ele fez um desafio, irmãos, tremendo ali. Ele era um homem de autoridade, porque a primeira coisa que ele fez foi dizer a Acabe que, de acordo com a palavra dele, não foi a palavra de Deus, não, ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover. E a Bíblia diz, a chuva, a água, está na Bíblia relacionada com a bênção de Deus. Toda vida que Deus no Velho Testamento queria trazer juízo sobre a terra, faltava água. Aquele homem, eu nunca vi nenhum profeta falar como ele falou. Ele disse assim, olha, segundo a minha palavra, não é segundo a palavra de Deus, não é qualquer pessoa que tem essa autoridade para dizer, segundo a minha palavra, não, diga ao rei, diga a esse rei que não vai chover. Aquele menino era um homem que tinha uma profunda intimidade com Deus. Sabe qual foi a segunda coisa que logo acontece na vida dele, irmãos? Depois que ele fala, segundo a minha palavra, ele ouve uma palavra de Deus. Deus disse assim, agora você vai ser sustentado na beira de um riacho. Dá um glória a Deus. Os corvos vão lhe sustentar, trazer comida para você. Você vai tomar água desse rio. E a Bíblia diz que ele passou um tempo lá. Quando a água secou, Deus mandou ele para a casa de uma viúva. Quando ele chegou lá, a viúva estava esperando fazer a última alimentação para morrer ela e o filho. Só tinha um pouco de azeite numa panela, numa botija, e um pouco de farinha numa panela. E a Bíblia diz que enquanto o homem de Deus esteve lá, não faltou azeite na botija e nem farinha na panela. Porque quando o homem fala das coisas de Deus para o povo, Deus provê. Irmãos, não interessa, o povo de Deus vai ser sempre preservado. Dá um glória a Deus. O povo de Deus vai ser sempre preservado. Faltou comida na casa de todo mundo, mas na casa da viúva onde estava o homem de Deus não faltou. Havia unção na vida daquele homem. Ele decidiu ter Deus como seu Deus, único e verdadeiro. E a mesma decisão que nós temos que tomar nesses dias bicudos, nesses dias maus, nesses dias difíceis. Nós temos que nos decidir qual é o Deus que nós servimos. Não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com a nossa identidade, com os nossos princípios, com os nossos valores. Deles nós não podemos abrir mão, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, a despeito do que quer que seja. Aleluia. E ali ele passou. E depois ele foi. Aí foi uma coisa, eu acho que é um dos momentos mais, assim, de triunfo na vida de um homem de Deus, quando ele desafiou aqueles profetas. A Bíblia diz que ele disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar aí um boi, corta o bicho no meio, bota em cima aí de um altar, e aí vão pedir o seu Deus aí, para poder vir fogo do céu e consumir. E eles começaram a pedir, e o cara era meio assim, cearense, começou a zombar, disse, rapaz, esse Deus aí deve estar moco, não está escutando, deve estar dormindo. E aí, nada de Baal responder, porque Baal não é Deus, só Deus é Deus, aleluia. Só Deus é Deus, Deus continua sendo Deus, Deus vai continuar sendo Deus, Deus ainda é Deus, irmãos. E quem é filho de Deus pode ter certeza que vai ser poupado. Moisés foi poupado do faraó, Daniel foi poupado da cova dos leões, José foi se esconder no Egito, aleluia. E a igreja de Jesus não tem o que temer, se a igreja de Jesus estiver cheio da unção de Jesus. E é sobre isso que eu quero hoje ensinar vocês. E era essa unção
que todos queriam e que Eliseu queria. Por isso que quando Jesus chega falando como ele falava, se posicionando como ele se posicionava, esse é o novo Elias. O impacto desse homem na vida do povo de Israel foi tão grande, irmãos, que 859 anos depois, quando Jesus veio, ainda a figura desse homem ainda saltava aos olhos do povo de Israel. E esse texto que eu acabei de ler aqui, em 2 Reis 2, dessas cidades, desses lugares, pelos quais Eliseu teve que passar para receber a unção dobrada, irmãos. Dá uma glória a Deus, aleluia. Irmãos, ele recebeu unção dobrada. Tudo que Elias fez no ministério de Elias, Eliseu fez 2 vezes. No Velho Testamento só tem 2 homens que Deus usou com o milagre de ressurreição, de ressuscitar: Elias e Eliseu. Elias ressuscitou uma filha da mesma mulher que ele foi comer na casa dele lá, dentro da casa dela. Engraçado é que Eliseu tinha ressuscitado um em vida, mas a unção era dobrada. Quando ele morreu, enterraram ele, e o primeiro defunto que depois foi jogado para ser enterrado em cima dele, o defunto bateu no cadáver dele e ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. O primeiro estágio da nossa caminhada com Deus, depois que nós somos chamados, é o estágio que começa em Gilgal. Irmãos, a palavra Gilgal significa círculo. E foi em Gilgal que o povo de Israel, na época de Josué, que estavam para entrar na terra prometida, foi em Gilgal, antes do povo passar o Jordão, foi em Gilgal onde o povo foi circuncidado. Então a primeira etapa da nossa caminhada com Deus, depois que a gente escuta a voz de Deus e responde essa voz e segue a Jesus, a primeira etapa, né? Porque a vida cristã é feita de etapas. Em Provérbios 4,18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Dá uma glória a Deus. A vereda do justo, a nossa caminhada, é como a luz da aurora. O sol amanhece de manhã bem cedo, fraquinho, e depois ele vai aquecendo. E a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que está a sua vida com Deus? Você está parado? Você está aquecendo ou você está esfriando? Porque a lógica é a sua vida está aquecendo. Dá uma glória a Deus. Diga assim: meu irmão, acorda. Você tem que caminhar com Deus. A primeira parada foi em Gilgal. E esse Gilgal, que significa círculo, o lugar onde os filhos de Israel foram circuncidados, ele representa espiritualmente a nossa necessidade de ter comunhão com Jesus, através do despojamento da nossa carne, através da morte do velho homem, com seus pecados e com seus vícios. Dá uma glória a Deus. Então, a primeira etapa da nossa caminhada com Deus, depois que a gente obedece o chamado, segue a Jesus, é que nós vamos ter que passar por aquilo que eu expliquei aqui durante alguns domingos, que é o novo nascimento. Você jamais vai
receber de Deus, unção dobrada do Espírito de Deus, sem antes você matar o velho homem. A Bíblia diz: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Primeira etapa é quando você mata o velho homem. A circuncisão fala disso, de você matar a carne, de você vencer o pecado, de você deixar a vida velha que você tinha para trás, com os velhos hábitos, com os velhos costumes, com os velhos pecados, com os velhos valores. Dá um glória a Jesus. Infelizmente, muitas pessoas param no início dessa caminhada. Por quê? Porque a carne, o pecado, está muito profundamente arraigado na vida das pessoas. Quantas pessoas chegaram aqui e fizeram a decisão para Jesus, mas o pecado estava arraigado na vida dessas pessoas, e elas não conseguiram se libertar dos seus pecados, e pararam a caminhada, e deram as costas para Jesus. Por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, a salvação tem um componente, a salvação tem um componente da perseverança. Elias disse para Eliseu: fica aqui. Ele disse: não, eu sei o que eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Eu não sei o que você quer, mas eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a minha vida. Eu quero ser arrebatado, irmãos. Jesus está às portas e eu quero ser arrebatado. Eu não quero retroceder, eu não quero ficar em Gilgal, e eu não quero voltar de Gilgal para trás. Eu quero ir para frente, aleluia. E eu espero que você também queira. Mas não parou por aí. Depois que eles saíram de Gilgal, eles chegaram em Betel. Betel é a casa de Deus. Essa segunda etapa, eles chegaram na casa de Deus. É a segunda etapa dessa nossa caminhada. Para poder ele receber lá na frente a unção dobrada, a capa da unção, ser transferida para ele, irmãos, ele teve que ir até Betel. Porque depois do novo nascimento, depois de você ter nascido de novo, qual é a coisa que você mais deve gostar na vida, irmãos? Hein? Um novo nascido, a coisa que ele mais gosta de fazer na vida é estar na igreja. É ter comunhão com Deus, é ter comunhão com os irmãos. Querido, quando uma pessoa começa a não aparecer nos cultos, a desaparecer da célula, a não ir no Tadel, pode ter certeza, ele já está desviado. Às vezes nem precisa disso, nada contra quem senta atrás. Mas às vezes o cara sentava na frente, aí eu vejo, senta do meio, senta atrás, senta. Aí eu digo: olha, esse cara, ele está para ir embora, ele está para não aparecer mais. Porque a segunda etapa da nossa caminhada é Betel, irmãos. É estar na casa de Deus, é ter comunhão com a igreja, é ter comunhão com o corpo. Ninguém recebe unção de Deus dentro de casa, ouvindo mensagem pela internet. Tem que estar aqui na casa do Senhor, da comunhão com os irmãos, participando do corpo de Cristo. Por isso que é tão difícil às vezes a gente vir aqui no domingo. Porque o diabo sabe que aqui Deus fala com você, aleluia. Aqui Deus toca na sua vida, glória a Deus. Quando você vir aqui no domingo, de alguma forma a mensagem vai tocar na sua vida. Quando você está em comunhão com o cristão, alguma coisa vai ser edificada na sua vida, aleluia. É na igreja que nós ouvimos a voz de Deus. É na igreja que nós somos abençoados com o derramado do Espírito. É na igreja que nós somos abençoados com a presença dos nossos irmãos. Gilgal, Betel, mas eles não pararam por aí.
Quando eles chegaram em Betel, irmãos, Elias é uma tipificação de Jesus. Elias queria saber se Eliseu queria mesmo, de verdade. Porque quem quer de verdade paga o preço para perseverar, para pagar qualquer preço, para ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa. Quem vive dando desculpas é porque não quer. Quem vive dando desculpas esfarrapadas é porque não quer. É porque as coisas lá do mundo são mais importantes, são melhores. É melhor ficar assistindo futebol. É melhor ficar assistindo, sei lá, não tem mais Domingão do Faustão. É melhor ficar na praia. É melhor, eu não estou falando nem de coisas que são assim, ditas pecados, não. Terceira etapa, pastor, eles foram para Jericó. A palavra Jericó significa lugar de fragrância. Glória a Deus. Sabe qual é a nossa terceira etapa da nossa caminhada, irmãos? Depois que nós recebemos o chamado de Jesus, a gente segue Jesus, aí a gente passa por um processo de novo nascimento, a gente abandona o pecado, a gente deixa o pecado de lado, a gente larga o pecado de lado, a gente começa a gostar de estar com os irmãos da igreja, mas a terceira etapa é que agora nós somos chamados, aleluia, para exalarmos na terra o bom perfume de Jesus, através de pregar o evangelho, de evangelismo pessoal, de trazer outros para Jesus, de querer liderar uma célula, de querer ser um supervisor, de desejar ser um pastor, de ser um obreiro da obra de Deus. A Bíblia diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. 2 Coríntios 3,2 diz: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Isaías 61,3 diz: e a pôr sobre os que Sião estão de luto, com uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, verso de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós estamos aqui para sermos carvalhos de justiça. Nós estamos aqui para dar um bom testemunho de Jesus. Nós estamos aqui para exalar o perfume de Jesus. Nós estamos aqui para evangelizar o mundo. Nós estamos aqui para ganhar vida para Jesus. Nós estamos aqui para liderar uma célula. Nós estamos aqui não para entregar a célula, não para deixar nossos discípulos, não para negligenciar a cobra de Deus. Quem faz isso dá para trás. Quem faz isso para em Betel e não avança para Jericó. Porque isso tem um preço. Porque isso há um preço a se pagar. Gilgal, Betel, Jericó. Mas agora eles tinham que ir para o Jordão. Aleluia. Jordão. O Jordão. Ele não parou em Jericó. Ele foi até o Jordão. E foi ali, no Jordão, sobre o olhar de muitos curiosos, que ele foi. O Enoque ninguém viu ser arrebatado. A Bíblia diz que ele andou com Deus e desapareceu. Né? Mas Elias disse: se você me ver ser arrebatado, a minha capa e a unção dobrada vai estar sobre a sua vida. Jordão, queridos, representa o momento do arrebatamento. O momento do arrebatamento é para os que estão vivos aqui e os que morreram também, que a Bíblia diz que no arrebatamento os que morrerem em Cristo, eles já ressuscitam e já vêm nas nuvens, e nós que seremos arrebatados, nós somos levados aos céus. Irmãos, o arrebatamento, tanto para quem sobe como quem desce, é um momento mais glorioso,
é o momento mais maravilhoso na nossa caminhada com Deus. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que podemos fazer aqui, é para sermos um dia arrebatados. E foi no Jordão que ele foi arrebatado. E o Jordão é a fase final da nossa caminhada com Deus. Olha, quando você morrer, você vai dormir. Você não vai logo estar com Deus. A Bíblia diz que quem morre é como quem dorme. Por exemplo, se eu morrer hoje, passar 50 anos para Jesus voltar e eu estar naquele time que vai casar com ele, entendeu? Na hora em que ele ressuscitar, eu abro os olhos. Quando você dorme, se você dormir 12 horas, 10 horas, 3 horas e 1 hora, quando você abre os olhos, você perdeu a noção do tempo, sim ou não? Quem está dormindo, irmão, não tem noção do tempo. Quando você entende o que eu estou dizendo? Né? Paulo, por exemplo, está dormindo até agora. Com certeza que Paulo, ele vem com Jesus. Então, a fase final da nossa caminhada, queridos, é naquele dia. Então, o que nós temos que compreender com tudo isso é que a Bíblia nos mostra que a vida espiritual é uma caminhada dinâmica e que nunca nós devemos parar. Nós temos que estar sempre caminhando. Nós não podemos ficarmos contentes porque a gente simplesmente recebeu, né? Tem gente que ainda está lá. Jesus chamou, e aí, o que é que você fez para ele chamar? Não, estou aqui ainda, pastor. A vida cristã é uma chamada, é uma caminhada dinâmica, e nós não podemos parar, porque se parar, perde a bênção, irmãos. 1 Coríntios 15, 51, 54 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando é que a morte vai ser tragada pela vitória? No arrebatamento. E nós temos que nos preparar, nós temos que nos qualificar, nós temos que ir além, nós temos que nós temos que passar por Gilgal, nós temos que vencer o pecado, nós temos que ir para Betel, nós temos que ir à alegria de estar na casa de Deus, temos que ir para Jericó. Em Jericó a gente aprende que a gente tem que amar a obra de Deus, que a gente tem que amar e exalar esse bom perfume de Jesus, darmos o testemunho de que somos filhos e filhas de Deus. Mas nós temos que ir também para o Jordão. Aqueles que perseveram, que saem de Gilgal, recebem o chamado, vão para Gilgal, de Gilgal vão para Betel, de Betel vão para Jericó, e de Jericó eles vão para o Jordão. Esses aí, eles vão passar por essa experiência gloriosa de ter a morte tendo sido tragada pela vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar por essa palavra que foi pregada nessa noite. E que nós possamos entender que a nossa vida com o Senhor é uma caminhada. Que um dia nós recebemos um chamado, mas nós temos que dar respostas a esse chamado. Nós temos que passar por esses processos. E se porventura nós estivermos estagnados, parados, nós possamos ser desafiados, Pai, a nós prosseguirmos, a nós irmos além. Eu quero te agradecer por essa igreja, quero te agradecer por cada um que está aqui. Quero, ó Deus, reiterar o meu compromisso de ir além.
Quero reintegrar o meu compromisso, Senhor, de poder continuar essa caminhada, para que um dia eu possa dizer, como Paulo disse, encerrei o bom combate. Ó Deus, que nós possamos também um dia dizer, como Paulo, que combateu o bom combate, mas encerrou o bom combate, concluiu a carreira, terminou a caminhada, concluiu as etapas, Senhor. Que um dia nós tenhamos essa mesma autoridade, Pai, que essa mesma autoridade cada um de nós possa ter, que nós possamos vencer cada etapa, que assim como Elias recebeu, Eliseu recebe de Elias a porção dobrada, nós que possamos também buscar, ansiar e desejar essa porção dobrada do Teu Espírito, essa unção do Teu Espírito, de ousadia, unção de alegria, unção de fé, Senhor, ó Deus, que possamos ser cheios dessa unção, para que nós possamos continuar combatendo o bom combate, tirando vidas do inferno, e sermos usados pelo Senhor, para desfazer as obras do diabo aqui na terra, porque nós te oramos, e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Quantos estão felizes, dão uma salva de palmas para Jesus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, glória a Jesus. Levanta as tuas mãos para os céus. Nós vamos agora dar a bênção apostólica. Eu espero vocês, amém? Quero desejar a vocês uma semana abençoada. A minha oração nessa noite é que nós não possamos fazer como aqueles profetas, os filhos dos profetas, que nós não sejamos assistentes, que a gente apenas não esteja assistindo a banda passar, que nós não tenhamos só de ficar assistindo as coisas acontecendo, mas que nós sejamos senhores da nossa história, que nós possamos aceitar o desafio de passar pelos processos de Deus e de nos submetermos a todos eles, porque o que está reservado para nós é uma coroa de vitória nos céus, aleluia, é de nós vivermos eternamente com o Senhor nos céus e na glória. É isso que está reservado para nós, irmãos. É o maior tesouro que um homem pode ter. Diga para o seu irmão: meu irmão, ser arrebatado, não passar pela última morte, pela segunda morte, é o maior tesouro que qualquer homem pode ter. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Que nós possamos, durante essa semana, meditar nessa palavra e saber exatamente aonde a gente parou. E eu quero dizer para você, você sabe que é mais lindo com Deus, irmãos, é que sempre é momento de você recomeçar. Amém? Com Deus, enquanto a gente estiver aqui, a gente pode recomeçar, a gente pode começar de novo. Ele vai lhe dar uma nova chance de você recomeçar, começar de novo, começar certo, não é? Se você está aqui hoje e diz: pastor, eu preciso recomeçar, eu quero desafiar você a recomeçar. Eu quero desafiar você a você começar, saber onde você parou, saber se retrocedeu, se você já está desviado, se você já abandonou o chamado. Mas você pode voltar hoje para Jesus. Se você está só em Gilgal, mal conseguiu vencer os pecados, mas está aí um crente assim, né? Fraquinho, meu Deus, que até para vir para a igreja é uma dificuldade, né? Quando chega domingo é uma luta para vir para a igreja. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, que a mesma unção dobrada que estava na vida de Elias pode estar na sua vida. Louvado seja o nome. Está se reconciliando, né? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos aplaudir Jesus, gente, aleluia. Há mais alguém que queira se reconciliar com Jesus hoje? Há mais alguém que queira se reconciliar com Jesus? Você pode vir à frente, aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Há mais alguém? Espírito vem, Há mais alguém que queira se reconciliar? Há mais alguém que diz: pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero recomeçar. Mais alguém, gente? Pode vir à frente. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre
Eu quero viver algo novo. Oh, glória, eu também quero. Se você quer, cante com bem força. Me visitar hoje aqui. Você quer viver algo novo na sua vida? Cante com força essa música hoje. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Ouro e canta lá, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Pai, eu quero te louvar. Pai, quero te agradecer pela vida do Júnior. Quero te agradecer pela vida do Pedro, Senhor. Ó Deus, eu sou a prova viva de que é possível recomeçar. É possível, Senhor, recomeçar. Eu quero adorar o teu nome, porque é possível os recomeços, Senhor. E eu quero, ó Deus, te louvar pela vida do Júnior e do Pedro. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, Deus, Pai, possa, Pai, através do teu Espírito, colocar um ânimo novo, uma alegria nova de te servir na tua casa. Eu quero te pedir por essa igreja, que o Senhor possa dar uma alegria nova, para a gente servir melhor, Senhor, para ao invés da gente fechar a célula, a gente abrir, ó Deus, para que a gente possa agora entrar em Jericó e possa exalar essa fragrância de Jesus, Pai. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que a unção dobrada do teu Espírito seja sobre nós, Senhor. Nós queremos a unção dobrada do teu Espírito, nós queremos viver a glória da última casa aqui, Senhor, porque eu te oro e te agradeço tudo isso, e abençoa o teu povo reunido aqui, que esse povo essa semana seja abençoado, seja uma semana cheia da tua unção, meu Pai, porque, ó Deus, eu abençoo, Pai, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e as manifestações do seu Espírito seja com todo o povo de Deus aqui, reunido nos quatro cantos da terra, porque eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho